Introdução à doutrina da eleição incondicional. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu convido vocês a retomar a nossa série falando do calvinismo da TV Caminho Livre. Nesse momento da série, porém, a gente vai falar não do calvinismo de uma forma ampla e completa, mas de um dos seus principais tópicos de interesse, que é a doutrina da eleição incondicional. Esse primeiro vídeo nesse momento da série é um vídeo não para fazer uma polêmica ou um confronto específico com alguma compreensão ou algum entendimento da parte do Paulo César da TV Caminho Livre, mas sim estabelecer algumas bases e bibliografias que estarão aí na base das nossas discussões nos vídeos que se seguem, e a série começa nesse momento, falando de eleição incondicional, mas não tem tempo para terminar, no sentido de que a minha compreensão é que a doutrina da eleição incondicional é uma das mais fundamentais nessa discussão como um todo, e a gente precisa gastar tempo com ela, sem pressa de deixar essa discussão de lado, tá bom? Então vamos estabelecer algumas coisas importantes. Bom, como materiais primários desta série, o que a gente vai ter? A gente vai ter os vídeos do Paulo César de um lado e a palavra de Deus do outro, Então a Bíblia, que está aqui nas minhas mãos, é a principal fonte de tudo aquilo que a gente vai dizer em contraposição às compreensões calvinistas do Paulo César, beleza? Então fica estabelecido aí as questões primárias dentro desse momento. Entretanto, como eu creio que já está claro nesse ponto dos meus confrontos às ideias do Paulo César, a gente entende que o Paulo César, conquanto seja uma pessoa provavelmente bem intencionada nas coisas que ele diz, ainda que muito equivocado em inúmeros pontos teológicos, psicológicos e etc., a gente entende que ele é um calvinista há não muito tempo, talvez há alguns anos, alguns poucos anos, talvez uns 3, 4, 5, 6 anos no máximo. E o calvinismo, de fato, é um universo gigantesco de pensamento que demora um pouco para você se aprofundar, para você dominar, para você saber expor com maior e melhor propriedade. Então, eu não vou limitar as minhas questões a, entre aspas, confrontar ou refutar o Paulo César, mas eu gostaria de trazer para a discussão pensamentos mais amplos, que possam, inclusive, em certo sentido, corroborar com as coisas que o Paulo César diz, e em outro momento, refutar as coisas que o Paulo César diz. Ou seja, eu vou trazer a discussão da eleição incondicional mais para a literatura em relação ao tema também, usando materiais calvinistas e arminianos, ou não calvinistas pelo menos, tá bom? Então, por exemplo, vou dar um pouco do tom aqui da questão como é que isso aqui vai funcionar. Primeiro de tudo, eu tenho nas minhas mãos esse livro aqui, Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição, escrito por Sam Storms, e inclusive eu gostaria já de abrir esse primeiro momento lendo um trechinho do capítulo 1 desse livro aqui, para você perceber um pouco quão interessantes, importantes, profundas e complexas são as questões que a gente vai tratar aqui da perspectiva calvinista e da perspectiva anticalvinista também, tá? Aí o nome do primeiro capítulo do livro dele é o seguinte: o que é a eleição divina e por que ela é tão controversa? Então o ponto de partida do Sam Storms aqui é que quando a gente trata da doutrina da eleição, a gente trata de algo que é extremamente controverso no mundo cristão. E ele diz o seguinte: a eleição divina é certamente uma das doutrinas mais profundas e controversas da Bíblia Sagrada. Para alguns, ela é uma ideia concebida no próprio inferno, uma ferramenta de Satanás para frustrar o zelo evangelístico da igreja, e portanto responsável por encher o inferno com aqueles que de outra maneira teriam sido alcançados pelo evangelho.
Para outros, a eleição divina é o coração e a alma das Escrituras, a mais reconfortante e tranquilizadora das verdades bíblicas, sem a qual a graça perde o seu poder e Deus perde a sua glória. Assim, para os primeiros, a eleição é uma das principais razões de haver pessoas no inferno. Para os últimos, ela é a única razão pela qual há pessoas no céu. Muito legal esse primeiro parágrafo, né, do primeiro capítulo do livro do Sam Storms. Eu inclusive já gravei, acho que um ou mais vídeos a respeito desse material aqui, inclusive falando da eleição incondicional em Romanos 9, né? Se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando das críticas arminianas à exegese calvinista de Romanos 9, onde eu fiz uma leitura completa do capítulo 10 e 11, se eu não me engano, desse livro aqui, e dizendo por que nós arminianos discordamos da compreensão calvinista de Romanos 9, que inclusive, né, é provavelmente o texto mais importante para falar da doutrina da eleição incondicional. Inclusive vou deixar na descrição desse vídeo um link para o vídeo que eu falei aqui de Romanos 9 no livro do Sam Storms, para se você quiser já ir adiantando os seus estudos para aquilo que a gente vai considerar aqui na nossa série em contraposição à TV Caminho Livre. Beleza? Ok. Dentro do universo dos materiais calvinistas, a gente vai também tratar um pouco desse livro aqui, A Teologia de Paulo, o Apóstolo da Glória de Deus em Cristo, do Thomas Schreiner. Esse livro não é um livro só sobre a doutrina da eleição, é sobre a teologia de Paulo de forma mais ampla, mas existem algumas considerações interessantes aí que a gente pode trabalhar para explicitar o entendimento calvinista e para explicar também por que a gente discorda do entendimento calvinista. Outro material calvinista interessante, mas um pouco mais equilibrado, ao meu ver, do que do Thomas Schreiner, apesar de que o Thomas Schreiner é um excelente teólogo, gosto muito do pensamento dele em muitas áreas, é do Frank Tillman, né? Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética. Ele também fala algumas questões aqui relativas à eleição e, de repente, vale a pena a gente gastar um tempinho com isso. Eu já fiz alguns materiais a respeito do pensamento do Frank Tillman também, mas não diretamente relacionado à eleição. Se você colocar no canal Vem Senhor Jesus aí, Frank Tillman, né? Você vai encontrar algumas coisinhas que eu já fiz a respeito dele. E o último material sobre a percepção mais calvinista mesmo, na minha percepção, é o pior de todos, no sentido de ser mais superficial e mais equivocado, A Teologia Sistemática de Franklin Ferreira e Alan Miat, tá bom? Esse material, naturalmente, ele também tem qualidades, ele tem algumas coisas bem interessantes, mas, de uma forma geral, eu considero esse material um material muito ruim, teologicamente falando, inclusive já fiz alguns vídeos também a respeito desse material aqui no meu canal, beleza? Então, basicamente, esse é um universo de pensamento calvinista mesmo, né? Que a gente vai usar como base das nossas considerações para dizer qual é a doutrina a qual a gente se opõe, né? Então a gente não vai se fiar simplesmente nas coisas que o Paulo César fala, mas também um pouco do que os calvinistas um pouco mais bem informados, um pouco mais profundos, né? Pouco mais conhecedores da própria teologia calvinista, dizem pra gente também não ficar só batendo em bêbado, pra gente poder também fazer uma discussão de mais alto nível, tá bom? E do outro lado dessa história toda, a gente tem alguns materiais aqui que eu vou considerá-los como anticalvinistas, ainda que o propósito de muitos deles não é ser uma polêmica contra o calvinismo, mas sim uma apresentação da doutrina da eleição, ou pelo menos de alguns aspectos da doutrina da eleição, com implicações nessa direção, que vão na direção contrária às convicções calvinistas, né? O primeiro desses materiais, A Teologia do Remanescente, uma perspectiva eclesiológica adventista, tem um capítulo muito interessante nesse material aqui sobre Romanos 9 a 11, a respeito do qual eu gostaria de dividir algumas questões com vocês, que tem algumas implicações para a ideia da eleição incondicional, à luz do conceito de remanescente, que é um conceito super polêmico no mundo cristão. As pessoas dizem que o adventismo entende que é a igreja remanescente, então a salvação e a verdade só existem no adventismo e não existem fora. E aí existem zilhões de discussões sobre o caráter exclusivista ou não exclusivista, sectário ou não sectário, bíblico ou não bíblico do entendimento adventista, e a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto.
Próximo material, Eleição Condicional, do Tiago Titilo. Eu gosto muito do Tiago, não sou amigo dele pessoal, tá? Mas gosto muito dele naquilo que eu conheço das redes sociais, dos materiais dele que já li, né? Então, material interessante, eleição condicional, no caso, né? Para explicar um pouco da visão arminiana da eleição, que vai na direção contrária a visão calvinista da eleição incondicional. Outro material do Titilo, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, uma análise do pensamento de Agostinho sobre pecado e graça. Esse livro é bem interessante, esse foi o primeiro livro do Tiago Titilo que eu comprei, na época que eu era pastor ainda. Eu lembro inclusive que esse livro chegou lá e eu não estava em casa, eu tive que buscar no centro de distribuição dos Correios lá, mas fiquei muito feliz quando consegui colocar as minhas mãos e os meus olhos no conteúdo desse material aqui. Bem interessante, tem algumas coisas que a gente pode falar, lembrando inclusive que eleição incondicional é meio que sinônimo de predestinação, né? Então basicamente aqui agora a gente vai se aprofundar na discussão da predestinação, mas com um foco um pouco mais específico na doutrina da eleição, tá bom? Outro material que eu considero anticalvinista, mas que é meio controverso, é o material do Norman Geisler, Eleitos mas Livres, né? O Norman Geisler pretende ser um calvinista, mas ele pretende ser um calvinista moderado, em contraposição aos calvinistas radicais, né? Ele fala um pouco dessa questão aí dos calvinistas extremados, né? Muitos calvinistas criticam essa obra, a consideram meio que um cavalo de Troia. Alguns arminianos gostam desse material. Eu julgo esse material assim bom em certo sentido, para inclusive familiarizar de forma introdutória as pessoas algumas das discussões principais em relação a esse assunto. Mas eu dou assim uma nota 7 para esse livro, tá? Não sou muito entusiasmado com ele não, mas ele é um livro que contém algumas coisas interessantes. E acho que a gente vai poder usar algumas das coisas que ele fala para se contrapor, inclusive, ao próprio Paulo César, a partir da fonte de um pretenso calvinista que, de alguma forma, se afasta um pouco de alguns entendimentos considerados bem ortodoxos e corretos pelos calvinistas, no que, inclusive, os calvinistas ficam meio putos, né, com o Norman Geisler em função desse livro aí. Beleza. Outro material, O Novo Povo Escolhido, uma visão corporativa da eleição. Esse é um material bem interessante do William Klein, prefácio do Carlos Augusto Vailate, pessoal muito legal, muito gente boa. E esse material é bem legal, ele tem quase 500 páginas de conteúdo só para falar de eleição corporativa no Antigo Testamento, no judaísmo, em Qumran, no Novo Testamento, e responder dúvidas e questões gerais a respeito do assunto. Muito interessante, vale a pena a gente pegar e separar um tempinho para avaliar algumas posições desse livro em relação à eleição corporativa. E por fim, a gente vai usar a teologia sistemática de Wolfhart Pannenberg, o grande teólogo luterano, e existe um capítulo nesse livro aqui a respeito do qual eu gostaria de conversar um pouco com vocês. A gente não vai fazer uma análise extensa e completa do capítulo, tem 110 páginas do capítulo, né? O capítulo se chama Eleição e História, mas existe aqui alguma coisa que eu gostaria de destacar com vocês, provavelmente inclusive ao final desta série eu termine com o pensamento do grande teólogo sistemático aí, que foi inclusive orientador de William Lane Craig, inclusive reprovou William Lane Craig na primeira vez que ele tentou defender o doutorado dele lá, e o William Lane Craig teve que refazer a prova um ano depois. Inclusive, né, que tipo de gente pode reprovar o William Lane Craig numa prova, né? Então, o Wolfhart Pannenberg, ele é um tipo de cara assim que está realmente, de fato, no ápice do academicismo da teologia cristã, de uma perspectiva luterana, não calvinista. E ele coloca algumas coisas bem legais sobre a doutrina da eleição nesse material e a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? Então aí fica o meu vídeo aí de introdução, talvez não tanto à doutrina da eleição, mas ao pano de fundo todo bibliográfico que vai ajudar a gente a responder um pouquinho aí às falácias, às idiotices, às heresias e às convicções da TV Caminho Livre, que, né, são aqueles ex-adventistas que abandonaram o adventismo em nome do calvinismo, pretendendo que o calvinismo seja o verdadeiro evangelho. A gente precisa pensar bem com calma e tranquilidade em relação a esse tipo de convicção, e a gente vai começar a fazer isso nesse momento a partir da ideia da doutrina da eleição incondicional, beleza? Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.